Então, vamos começar com essa história do desaparecimento da Carmen de Oliveira Alves, essa mulher trans, estudante da Unesp, de Ilha Solteira. Esse caso teve atualizações. Ela foi vista pela última vez no Dia dos Namorados. A gente contou essa história no Caso a Caso. E o principal suspeito é o Marcos Yuri Amorim, o namorado da Carmen de Oliveira Alves, né? E também o Roberto Carlos de Oliveira, um policial militar da reserva, que era amante de Yuri. Eles dois são os principais suspeitos desse desaparecimento e assassinato da jovem mulher trans. A investigação aponta que Carmen foi vista pela última vez entrando na casa de Yuri, com seu celular, emitindo aí o último sinal, próximo à residência dele. E há indícios de que uma pasta no computador da vítima tinha aí provas de crimes cometidos por Yuri. Bom, essa pasta foi apagada no dia do seu desaparecimento, reforçando as suspeitas de ocultação de evidências. A polícia suspeita que o corpo de Carmen foi ocultado em áreas de mata ou lançado em um rio, porque tem essa questão de não se encontrar o corpo, que é sempre muito aflitivo para a família, não é, Renato? São quase 2 meses em busca da Carmen. A família, o pai dela vai todos os dias na delegacia para ver se tem alguma atualização. Então a gente vê que ela era uma menina muito amada pela família, pelos amigos, e a família não descansa, eles não vão descansar até terem uma resposta. Agora, o Roberto, ele diz que ele teria visto a Carmen morta, mas não foi ele. A gente chegou naquela fase em que ninguém matou. Carla, o Roberto e o Yuri eram amantes. Eram amantes. Veja, a gente tem aí um triângulo amoroso, né? Complicadíssimo, gente, porque ela é uma mulher trans. Este homem se relacionava com outro homem gay, os dois com máscaras sociais. Nenhum deles efetivamente assumindo, né? Inclusive o seu desejo e a sua orientação sexual, porque a gente precisa deixar claro o seguinte: ele tem aqui uma orientação sexual, eles podem ser bissexuais, não significa que porque ele está com um outro homem que ele não goste da figura feminina, né? Talvez ele tenha preferência pela masculina, ele mantinha ali um relacionamento, a gente não pode afirmar nem bater o martelo sobre absolutamente nada. Mas existe uma máscara social e essa máscara nunca foi, porque ele nunca assumiu nem a Carmen e tampouco assumiu o amante, um homem mais velho que inclusive o ajudava financeiramente. A gente olha para ele. É uma pena o professor Christian não estar aqui. Pois é, não conseguiu ver hoje. Que ele descreveria, né, muito bem o perfil do Marco, né? Porque o que acontece? Você tem ali, primeiro que um grande de um aproveitador, né? Ele se aproveitava da Carmen. E diz que até os trabalhos da faculdade, né? ela que fazia para ele. Ela que fazia. Exato. Ou seja, ele se encostava na Carmen para poder progredir ali intelectualmente e no outro para conseguir benefícios financeiros. Então, ele levava ali uma vida dupla e, aparentemente, ele não assumia nenhum nem outro, porque ele também não assumia esse romance, não é? E desse lado da Carmen é interessante porque a família o conhecia, né? Ele tinha uma boa relação com a família. Eles se conheciam há muito tempo, eles estudaram juntos. Eram amigos. Eram amigos. Então, a família os via ali como amigos. Não sabiam da profundidade dessa relação. E a Carmen queria ser assumida, né? Ou queria, então tá bom, não vai me assumir, então me deixa. Eu vou procurar uma outra vida, né? Outra pessoa para gostar de mim. E ele vai se enfurecer. Porque, ao mesmo tempo, tem aquela figura do manipulador que não deixa que você vá também, né? Ele quer que você continue. Ao propósito dele, né? Sob as regras dele, exatamente. Não me exponha, não deixe de fazer o que você já faz, né? Aqui, conforme já tínhamos um combinado. E é isso. Mas a Carmen queria ter uma outra vida. A Carmen era uma mulher forte. E ela vai peitar isso. E tinha todo esse apoio da família, né? Porque aqui a gente cita ela ser uma mulher trans, às vezes você pode pensar, a família deu as costas pra ela. Não tinha nada disso, tava tudo certo. Uma menina que tava estudando, tava querendo viver. É isso, a vida dela. E que, inclusive, tinha essa pasta.
Exatamente. Isso, uma pasta oculta. Um nome muito sugestivo que era Trambiques do Yuri, que ela teria feito uma compilação de todas as irregularidades que ele vinha cometendo ao longo do tempo. Parece que ele tinha envolvimento com roubo de fios, cabos, algo assim. Trambiqueiro. E também alguma coisa de lavagem de dinheiro, talvez. E essa pasta foi apagada do disco mesmo, mas não foi apagada da lixeira. Então, ela foi recuperada. Não. Até porque hoje a gente não apaga nada. A gente tem essa ilusão que dá para apagar, dá para se livrar. Não dá. Tudo dá para recuperar. Pode só levar um pouquinho mais de tempo, mas... Sim. Isso é uma coisa para vocês saberem e anotarem, viu, gente? Tudo dá para recuperar. Com a tecnologia certa, né, Carla? Tudo é possível. Tudo, não. E hoje a polícia... E a gente está falando aqui da Polícia de São Paulo, né? Eles têm tecnologia. E é já uma tecnologia difundida, a gente pode falar, né? É uma tecnologia israelense, entre outras tecnologias que eles estão sempre adquirindo. Então, demora, porque o que acontece? Quando você vai fazer, né, a recuperação desses dados, ele não vai vir daquela forma ordenada, como a gente costuma ver, vem um amontoado de coisas que é como se eu jogasse um monte de peças de quebra-cabeça e falo, agora tem que remontar isso. Então, eles vão precisar remontar, e tem muita informação que não tem valor nenhum, porque de repente tem informação, sei lá, furou o pneu do meu carro, tô falando com a minha avó. Então, aquilo tem que ser descartado. E aí, a autoridade policial vai depois receber todo esse material e vai selecionar. Isso aqui interessa para o inquérito, e aí o resto todo fica custodiado, né? Computado, todos os eletrônicos, gente, fica tudo custodiado, porque, sei lá tinham 200 mil arquivos, a polícia precisou de 300, o resto vai ficar lacrado até que, né, esse processo chegue ao fim, né, no trânsito e julgado, ainda passa mais um tempinho, como é o caso mesmo, a gente até viu da Elisa Samúdio, que só agora a família dela pôde receber, né, os seus pertences. Olha quanto tempo já se passou. Aí agora, como já não tem mais interesse jurídico para ninguém, aí a justiça vai devolver. E devolveu lá para a mãe da Elisa o que foi encontrado da filha, que estava guardado com a justiça. Então, fica muito tempo à disposição, porque... Aqui a gente ainda tem um processo muito longo, né, Hannah? Nossa, muito tempo, vai longe. Agora, com a última fala do Roberto, se chegou em alguns fragmentos de um celular. Pelo que foi divulgado, estava ainda muito quebrado, não dá para, olhando assim, identificar o modelo, a cor, mas tudo indica que seria o aparelho da Carmen. Então, esses fragmentos eles foram para a perícia, primeiro para identificar se é o modelo dela e depois para ver se conseguem recuperar os dados desse dispositivo. Mas já foi encontrado. O corpo dela ainda não tem nada. O Roberto alega que ele não sabe o que foi feito e o Yuri, que é o trambiqueiro, ele... Também diz que não está sabe. se mantendo em silêncio. Direito dele, mas... E aí, sabe o que é muito triste em relação a tudo isso? São quase 2 meses, gente. É porque a família tem o direito, né, a ter uma despedida, por pior que seja, né, o luto, o funeral. E quando você tira esse direito da família, isso é muito perverso. É um ciclo que não se encerra. Então, assim, a gente viu isso em vários casos. Né, Paulinha? A gente viu isso no caso da própria Elisa Samúdio, da Priscila Belfort, que a mãe até hoje não sabe o que aconteceu com a Priscila. Ela está viva, está morta? É assim, quando você tem um corpo, ou você encontra aquela determinada pessoa, você tem um desfecho. Concretização desse luto, né? Você sabe aonde está o seu filho, você sabe aonde ir para conversar com ele, para chorar por ele, mas esse pai não tem. Por enquanto, ele só tem a porta de uma delegacia, que é onde ele vai buscar essas informações. Você imaginou que tortura é isso? É uma tortura muito grande. Uma cidade do interior, né? A gente está falando do interior de São Paulo. É difícil. Se para a gente nos grandes centros é muito difícil, para as pessoas em cidades menores, em cidades do interior, esses crimes são muito chocantes. Eles são devastadores. Ainda mais quando é uma pessoa que você conhece, que está no do seu convívio, ciclo, né? Ou você, pelo amigo. menos, de vista, né? Sabe? Ou
é muito próxima. Olha, Porque a gente começa a se perguntar, será que o meu amigo, aquele que eu conheço há tanto tempo, faria isso comigo por algum motivo? É muito complicado. E aí tem as coisas, né, que são divinas, que são as câmeras, né? Porque tem imagens nessas câmeras dela entrando na casa dele, mas não tem saindo. Então ele fez o quê? Onde está esse corpo? O que ele fez com esse corpo? Que ela entrou, de novo. É a história da Matsunaga também. Eu tava Sim. pensando nisso. O Marcos subiu, mas nunca mais desceu. Ele entra, mas ele não sai do apartamento. Ele saiu em malas, né? A E gente isso é tudo viu essas mostrado pelas imagens. É, a mulher descendo ali com várias malas. É que ninguém podia imaginar que dentro daquelas malas tinha um corpo de um homem. todo Então, cortado. Né? O que ele fez com o corpo da Carmen? E aí a gente tem essa história, que é a mais recente, do policial militar, o Roberto Carlos de Oliveira, admitindo para a polícia que o Marcos Yuri foi, então, responsável pela morte da Carmen, negando a sua participação. Então, tem um racha aí dessa dupla, né? E ele nega a participação no assassinato e também nessa ocultação do corpo. Tipo, não tive nada não a sabe ver de nada. com isso, né? A defesa do policial apresentou testemunhas que afirmam que ele teria um álibi, tentando provar aí a sua inocência, enquanto o Marcos Yuri também mantém a negativa de envolvimento. Mas como a Carla disse, como que alguém entra numa casa e nunca mais sai e então está desaparecida. É o caso do Yuri, talvez muito mais difícil de se defender. De novo, a gente está diante aqui de uma injustiça. Esse homem estava dentro da linha do crime ou não? Não se sabe. A questão toda são essas relações muito conflituosas e muito complexas. Então, ele fazia parte da vida do Marcos, mas isso não quer dizer que ele fez parte do crime que o outro cometeu. Então, assim, a gente precisa separar as duas coisas. No primeiro momento vem aquele calor, né? Aí a gente tem que baixar a poeira, senão ninguém consegue investigar direito. Nem a polícia, nem a gente da imprensa. Porque não significa porque ele tem uma relação com este homem... Que alguém que compactuaram. Que ele cometeu esse crime. Existem indícios, a polícia está investigando. Ele é um dos investigados, sim. Mas, novamente, se o advogado dele trouxer... O álibi, principalmente, né? Exatamente. Aí é difícil. Olha, ele estava em outro local. Tem uma pessoa que confirma que durante esse tempo que a Carmen chegou na casa do Marcos, ele estava com outras pessoas, fazendo outras coisas. Isso é um álibi muito forte. Porque, assim, a polícia e nem a justiça pode trabalhar no eu acho, né? Eu acho que eles estavam... Não, ele tem que ter certeza. Sim. Né? Ele precisa... E mesmo, a gente já falou isso aqui, mesmo que o Marcos tivesse dito, fui eu que fiz. Tá bom, foi você que fez, mas a polícia precisa comprovar. Como, de que forma, onde está. Porque depois sai da mão o inquérito, depois, na finalização do inquérito, isso vai para uma outra fase processual, que é a fase da denúncia, que vai para a mão da promotoria. E se a polícia não fizer um bom trabalho aqui, todo o trabalho da promotoria pode vir por água abaixo. E lá na frente, um criminoso se beneficia e sai muitas vezes pela porta da frente. Então, tá bom, que bom que ele confessou, tá? Não vai atrapalhar, mas eu tenho que provar que realmente foi ele, que ele não está cobertando ninguém. E no caso aqui é o contrário. Nenhum dos dois diz que cometeu o crime. Existem muitos indícios em cima do Marcos. E aí tem essa relação conflituosa. Inclusive porque quem aparentemente bancava financeiramente o Marcos era o Roberto, né? Era esse homem. Então, sabe assim, uma investigação não é algo simples. A gente acha que é fácil. Foi isso. Aí coisas vão aparecendo ao longo do caminho, né? E novamente, a gente precisa aguardar, porque nenhum dos dois confessa. Nenhum dos dois confessou. Até agora, não. Não, e agora, aparentemente, também uma divisão aí das histórias, né? Isso é um muito acusando o comum. outro
e dizendo, sim, foi o outro, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu só vi o corpo, mas eu não tenho nada que ver com isso. Inclusive, Mas o fato só dele ter visto o corpo e não ter reportado já não, Não, incorre sim, em compactuar? Olha, você inclusive viu uma pessoa morta E não fala pra Nossa. ninguém? Ah, eu vi, mas olha, não tenho nada a ver com Não, isso. isso não existe. não. Inclusive, quando ele teria visto o corpo, foi muito curioso, porque o celular dele tinha descarregado. Então, ele saiu de casa sem o celular. Ele deixou o celular em casa porque estava sem bateria. Olha que conveniente. Eu vi o corpo em que situação? Numa que eu não estava com o meu celular. E não que me informei a coloca. polícia? Como estava esse corpo? Você viu o Sendo corpo ex-policial. Exato, é muito policial estranho. da Polícia Militar, É né? estranha. Exatamente. Você viu um corpo, em que condição estava esse corpo? Você não reportou para ninguém? É no mínimo, assim, de Mas novo. sendo um policial... Tudo bem, você não matou, você não ocultou, mas você viu um corpo e ó... E o que se você calou. fez depois disso? Sendo um policial, ele sabe que ele seria colocado no meio desse imbróglio todo. Só Então, pela relação que ele só já pela tinha com o relação. principal suspeito. Então, o mínimo era ele ter reportado isso para tentar se afastar. Então, mas isso é muito comum em duplas ou casais quando o crime começa a ser investigado. São poucos os casos que o casal não racha. É muito comum começar um a acusar o outro, não foi ele, o outro não foi. Mesmo no caso da Suzane, né? Sim. A gente viu até que os filmes foram Era três, um né? Um apontando que é o pro misturado, outro. mas é a versão dela, o outro a versão Exatamente. dos irmãos Cravinho. E E tem são a- bem diferentes. E tem a versão da verdade, né? Que a gente ninguém nunca nunca vai vai saber. saber. Infelizmente. Eles sabem qual é a verdade. A questão é, eles vão contar a verdade? Na grande maioria das vezes, que não. não. Até porque, sabe o que acontece? Você até conversando com os psicólogos, né, nessa área forense, eles já foram presos. Então, assim, eles já foram condenados. E aquilo vira quase que um desejo, sabe? Uma coisa de um poderio e um desejo de ver você com aquela dúvida cruel. Não vou Qual dar foi esse de gostinho, fato? né? É muito difícil. Tem até uma... É que tem alguns desses serial killers que na perversão gostam de Então, trazer esses detalhamentos. Mas não é tão fácil. Tem São poucos. acho que está na Netflix, se não me engano. Ou se não está na Netflix, está na Stars. Que são as fitas de confissão. Para mim, é o melhor material já disponibilizado. Porque eles pegaram as fitas de confissão do Ted Bundy... Eu assisti. do Gacy. E aí, você vai ver todo o trabalho. Cara, aquilo foram meses, Horas de meses. conversa. E ele vai enganar o agente, não sei o que, você vem cá. Aí o cara fala, não, hoje ele vai me contar. Aí ele não vai. conta, ele conta uma parte. Ele falou, você achou que eu falei a verdade? Então, até que ele... Se alimenta desse jogo, né? E nunca ninguém sabe até Difícil. hoje se de fato ele contou toda a verdade, que parte daquilo. Ele contou alguma verdade, né? A mesma coisa. Quem mais chegou perto de contar a verdade foi o Dahmer. Até porque o psicopata, né? E isso todos os bons psicólogos forenses contam, eles não vão te contar a verdade. Eles querem ter o domínio da informação até eles morrerem. Então, dane-se, eles vão contar sempre aquilo que for interessante na narrativa deles. O Dahmer era um quadro psiquiátrico muito Muito. curioso. Então, ele não dá para colocar ele no mesmo balaio de gato que o Ted Bundy ou o Gacy. Ele estava um pouco fora da curva. Porque o Dahmer, né? Gente, pra mim, a pior série de crime, que é a do Ryan Murphy, que é sobre o Dahmer, é essa. Assim, não sei se vocês já assistiram e nem sei se eu recomendo, porque, assim, é uma loucura aquilo ali, né? E o Dahmer, muita gente aqui erroneamente chamava ele de psicopata. Ele não era psicopata. Ele não preenchia os critérios. E aí, ele era tudo. Você pegava lá, né, todos os critérios, né, da psicologia forense. Ele era canibal, narcisista. Nossa Ele vai... Senhora. Mas ele não era um psicopata. Ele não era. Ele era um esquizotípico clássico, mas ele não era um psicopata. Ele não preenchia os critérios. Tanto que ele não deveria ter ido para uma instituição prisional convencional. Ele deveria ter ido para uma instituição psiquiátrica, assim como a pessoa que acabou matando ele também, que era um preso diagnosticado com esquizofrenia. Então, aquela pessoa também não deveria estar ali. Mas a gente está falando dos anos 70, que Sim. ainda
não se sabia o que se sabe hoje, mas o Dahmer é um quadro psiquiátrico muito complicado, muito interessante de ser analisado. Diferente do Ted Bundy, que sim era um psicopata, Nossa, do Gacy, sim todas era um as estrelas. psicopata. Entendeu? São dois assim. O BTK. Você tem ali uns que são psicopatas de O carteirinha. BTK ainda está vivo, às vezes ele se manifesta. Olha, eu sei que vocês estão gostando. Manson. Os clássicos, né? Os clássicos. estudados. Não, os que todos são eles da foram essência estudados. do estudo da Mas psiquiatria veja forense. só que riqueza de material, né, que os americanos têm na mão, inclusive para solucionar crimes recentes. E nós aqui não temos. É como se nós não tivéssemos essas figuras. Lógico que nós temos. Né? A questão toda é que a gente nunca Se debruçou e nisso, valorizou né? Para não repetir. essa área. inclusive. Eu já vi profissionais dizendo que não temos serial killers no Brasil. Imagina. Oi? Como assim? Tem. Infelizmente temos. O maníaco do parque é o quê? É um homem bom. É... Encontrou uns corpos, né, gente? Que alguém matou e jogou lá. eu acho que ele saindo da prisão, ele vai virar influencer. E vai ter público. Aí você tem Chico Ai, olha- Picadinho, você tem o próprio Pedrinho Matador. Pedrinho Matador abriu um canal, fez um relativo sucesso, então... Você tem o Bandido da Luz Vermelha, que não era um serial killer, né? Mas o Bandido da Luz Vermelha... Sério, é o bandido. O Monstro do Morumbi, que saiu da prisão, mudou de nome, e a gente não sabe se tá vivo, se não tá, onde é que ele tá. Tem vários. Olha, tem uma quantidade absurda. Tem vários maníacos, né? A gente lê esse maníaco, ele é serial... alguma coisa. Que, na verdade, os psicólogos já questionam que a gente não deveria usar o termo maníaco, que maníaco para psicologia é outra coisa, né? Não é serial, né? Assim, o maníaco é o estado maníaco, então eles já nos questionam. Mas como não tem um CRP, eu posso brincar com essas palavrinhas, assim. Porque tem o maníaco de Contagem, tem o maníaco da Cruz, o maníaco de Guarulhos, Nossa, é maníaco, É um maníaco... termo que já entrou É que eu acho que uma no vez vocabulário. que um maníaco do parque, aí já vai todo mundo no maníaco, tudo. porque é uma boa Pega dupla. o Chagas mesmo, lá de Garanhuns... De Altamira. Altamira. Altamira Nossa, e essa história, Maranhão. Altamira. É o que ele é- fez com as crianças. Ele é o quê? Ele não é um serial killer? E ele também, acho que a saída dele deve ser 32 ou 33, que fecha os Senhora, 30 anos. Deus me livre. A gente vai ter uma leva, assim, de De pessoas ótimas, muito boas. tendo a possibilidade de obter liberdade. Conviver, né? Conviver socialmente. Mas tem que ressocializar. Vocês que estão chegando na live, mais de 100 pessoas acompanhando, não deixem de dar o like. Eu sei, parece chato essa menina pedindo like o tempo inteiro, mas é que é muito importante mesmo pro nosso trabalho, é um Mas a jeito. melhor parte é a menina. Essa garota, essa garotinha. Mas a Paula tem cara de Ela tem garota. muita cara de menina. Vocês sabem, sou tia adolescente, me respeitem. E deem like aqui na nossa live para prestigiar o trabalho, para que a gente possa voltar, porque é assim, né? Paulo Matias é tipo o Silvio Santos. Se ele olhar e falar, opa, vai saber onde a gente pode parar, mas se vocês prestigiarem, Parar na madrugada vamos contando longe. feijão, lembra? Entendeu? Pode acontecer. Você lembra quem ficava contando feijão? No Silvio Santos, quem? A Galisteu. Coitada. Ela Teve esse contava momento. feijão, sim. Tanto que ela ia de pijama. Ele botou ela pra contar feijão. Ai, gente, que maldade. Bom, Não a lembro gente não dessa. quer contar feijão. Se bem que se a Galisteu quiser vir com a gente aqui, a gente faz o que que ela gente quiser. aceita. A gente conta A gente feijão com conta a Galisteu. feijão, ela faz o que ela Arroz. quiser aqui. A gente conta grão de arroz. Eu faria o que ela quisesse aqui comigo, mas a gente individualmente não tá afim e precisamos aqui do seu like.